Guys, vamos assistir aqui o Tuts desabafando após a Fúria tomar 3-0 para Loud, tá? Um vídeo aí do Mais Esportes. Por favor, editores, coloquem aí o Mais Esportes gigantesco na thumb. Coloca a cara do Ericat, corre slow, coloca o link do canal dele já, ó, deixa o like aqui, já se inscreve aqui no vídeo, tá? Agregando aí. Não sabe nem se a gente vai estar jogando 5 Que juntos ano entrevista boa. que vem, tá complicado, a gente... Mas acho que erro de time, a gente não sabe nem se a gente vai estar jogando 5 juntos ano que vem, tá complicado, a gente Beleza. fazer. Caralho, a entrevista começa assim? Mas acho que erro de time, a gente não sabe nem se a gente vai estar jogando 5 juntos ano que vem, tá complicado, a gente Beleza. fazer isso. Então, Tuts, eu queria te Caralho, agradecer primeiro moleque, por que você vir aqui pedrada já depois de de uma cara. derrota tão dura e de um momento tão significativo na temporada de vocês. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu fui fazer o roteiro da entrevista foi que pouco mais de 2 meses atrás, vocês estavam a um jogo de vencer a G2 e uma MD5 Sim, em solo sim. internacional. Bizarro. Hoje vocês estão fora do cross-conference da LTA Sul, vocês estão fora do top 3 da região. Qual é o sentimento? Péssimo, Nossa. né? Óbvio. Acho que todo mundo tinha expectativa muito alta, o que faz machucar muito mais. Cara, é que, tipo, essas perguntas são óbvias as respostas, né? Mas elas têm que ser feitas, tá ligado? Qual que é o sentimento depois de você perder e ser eliminado? Tô feliz. Tô alegre. Porra, tudo que eu queria. Mas, né? Mas tu tem que fazer a pergunta, tá ligado? Tem jeito. Tipo, meu objetivo esse split era ter uma run boa assim no Worlds e tal, e enfim, chegar lá, né? Mas obviamente, tipo, perdeu. Ficou 0-6 no playoff, então tipo, é péssimo, horrível, mas não sei, talvez a gente tenha colhido um pouco também disso, né? Durante o split. Talvez esse split a gente tenha se permitido errar mais do que o outro split, porque a gente era campeão, coisa assim, e a gente achou que a gente ia voltar bem, mas a gente acabou deixando escapar, né? Obviamente. Quando você fala um pouco sobre ter colhido, eu queria entender quando que vocês perceberam que tinham problemas, assim, foi desde que vocês voltaram ou foi conforme os Ah, resultados ruins começaram a se acumular? cara, desde a semana que a gente ganhou da Cage, a última semana da fase regular, a gente ficou 2-1 contra eles, a gente percebeu que tinha muitos problemas e os treinos já não estavam mais tão bons, sabe? E eu, particularmente, eu tava meio frustrado já e, assim, eu tava meio cansado de ter que passar pelo mesmo processo de novo e, tipo, ter que conversar com todo mundo e resolver. Tipo, eu não sou uma pessoa que gosta muito de conflito, então eu evitava muito conflito. E nisso acabou que a gente foi piorando cada semana em vez de melhorando, né? A gente foi, tipo, errando mais coisa, deixando tipo, não dando o nosso melhor pra resolver isso, não dando a vida no treino, e com o tempo isso foi chegando no stage, assim. E essa última semana de treino, essas últimas 2 semanas de treino foram até boas, sinceramente. Eu acho que a gente melhorou bastante o nível de 2 semanas pra cá, mas eu acho que acabou que a gente perdeu muito tempo esse split, sabe? Então, acho que a gente meio que se permitiu errar demais, assim. Ainda mais um split curto, né? Imagino que É, não teve tempo hábil pra sim, vocês sim. conseguirem. É, tipo, parando pra pensar que a gente tá jogando desde o começo do segundo split, né, sem parar. Eu acho que a gente ficou meio de saco cheio dos mesmos erros, das mesmas coisas, e que nem eu falei, tipo, eu particularmente também me incluo nisso de, sei lá, vou relevar esse erro aqui porque ele já sabe, eu não vou falar, ou tipo, vou relevar isso aqui que eu tô errando porque não era pra gente ter feito isso mesmo assim, então, tipo, acabou que a gente deixou de tryhardar pra melhorar, assim, eu sinto um pouco. Isso pode acontecer um pouco quando você é campeão, realmente. Porque não é que isso sobe a cabeça, mas é que você se dá o luxo por você já ter conquistado, o que é um erro. Mas pode acontecer? Quando a gente fala sobre times campeões aqui, a gente fala muito sobre como lidar com o ego, né? Hum. Dentro da Calma aí que eu vou anotar. nossa região. Você acha que isso atrapalhou a Fúria? Foi um fator determinante para o resultado de hoje? Cara, eu não diria que ego. Eu acho que foi mais uma situação de. Talvez um pouco de ego de achar que a gente vai ganhar mesmo se a gente tiver meio mal. Talvez Ego isso. de Mas eu não acho que, achar tipo, a gente tava achando, tipo, que eu vai sou o melhor ganhar. jogador da minha lane por muito, então eu vou ganhar de todos sem Não problema. Tipo, acho que não é pensar esse tipo de ego, de, tipo, ser um jogador. Acho que é mais ego que como é o time, talvez, pra melhor gente, que tem jogador atrapalhado. da Da gente achar lane. que a gente vai performar independente de tudo. Pra mim, o Mentira. que foi mais determinante, sim, foi mais a gente perder a qualidade de treino, como eu falei. E um pouco Aham. do. Eu não vou falar cansaço, mas talvez fadiga, assim, porque, querendo ou não, quando você tá treinando muito tempo sem parar, jogando muito tempo sem parar, você acaba dropando, às vezes, um Ego pouco de qualidade de treino, né? mais Então acho que isso Sim. atrapalhou um pouco. Para cansaço. mim, Tuts, foi uma surpresa vocês A terem bola? sido dominados dessa forma hoje. A gente sabia que essa é uma série pegada, os dois times poderiam sair vitoriosos, mas o Hum, 3-0 é muito gritante, né? Muito Ih, Bruno estrondoso. Andrade. O que sim. mais choca mais Mente-lhe. hoje é a derrota em si, o resultado,
ou a performance ter sido tão abaixo? Eu acho que os jogos foram melhores que contra a VKS semana passada, né? Porque mesmo sendo 3-0, acho que teve bem mais jogo. Tipo, o jogo 1 tava no Sim. nosso controle, o jogo 3 tava no nosso controle, a gente deu umas entregadas, mas Uhum. eu acho que a gente tava, tipo, meio passando. A gente não tava muito decisivo, e eu acho que o que mais preocupa, sinceramente, é a gente. Há algum tempo eu falei sobre o problema de ego dos jogadores. Fui recriminado e dito que é extremamente importante o jogador deixar inflado. Cara, é que tipo, o jogador, ele... É que eu acho que existe uma... Isso dentro de competição, tá? Aqui na nossa comunidade existe uma interpretação ruim, sempre ruim, do lado do ego. O jogador, ele tem que ter um pouco de ego, porque faz parte da personalidade dele como player. Vou dar um exemplo. Você acha que o Titã não sabe que ele é extremamente bom? Por ele saber que ele é extremamente bom, ele arrisca jogadas que você fala, mano, esse cara é louco. Ele cria situações malucas. Entende? Se ele acaba ficando um pouco... Como é que eu posso dizer? Se ele acaba se achando demais, ele começa a cometer erros. Entende? Que aí é quando o jogador aprende a dosar isso. Faz parte. Sabe aquele player? Sabe aquele player que é tipo... Que ele arrisca demais? E aí você vê, tipo, durante 2 anos ele arriscando muito. E aí ou ele melhora muito ou ele continua o mesmo player. A gente tem alguns exemplos disso, né, no campeonato. De jogadores que arriscam muito e não conseguem melhorar, e jogadores que arriscam muito e conseguem melhorar algumas coisas. O ego do player, ele vai ditar muito isso, entende? Se ele consegue abaixar a cabeça e falar, eu sei que eu errei e eu vou melhorar, mas eu não vou parar de tentar, esse é o caminho que geralmente leva o jogador à melhora. Agora, se o jogador, ele arrisca play, erra e fala, foda-se essa porra, uma hora eu sou melhor que o cara, eu tenho que arriscar mesmo, e para aí o negócio provavelmente não vai andar, entendeu? Então, tipo, o ego do player, ele não é algo ruim, mas ele tem que ser bem dosado. Se o jogador acaba ficando com o ego inflado, ele vai cometer erros e ele vai deixar de melhorar, entende? Acabar errando assim na hora importante, assim, eu sinto que aconteceu bastante. Tipo, a gente entregar o jogo, tipo, tomar uma decisão completamente precipitada. Eu acho que como time a gente não foi muito maduro hoje. Então, pra mim, isso é o que mais me preocupa. Chat, aí vai um feedback pra vocês, mano, de algo que eu aprendi recentemente. Lendo o chat durante esse react, eu acho que vocês não estão agregando tanto. Pra gente ser meio inconsequente e indisciplinado nos momentos importantes do jogo. Eu queria falar também, eu acho que uma estatística meio Atenção, bizarra é que a gente vai ter só dados. midlaners estrangeiros no Cross Conference. Você foi o Estatística. último brasileiro eliminado hoje na Uhum. midlane. E é algo que Pera, é? Não. Romer, Mireu, Ju e Kazé. Caralho. Verdade, mano. Não tem mid laner brasileiro no Cross Conference. Pode crer. parecia bem difícil de acreditar quando a gente viu sua performance no MSI, por exemplo, desse ano. Sim. Como você enxerga isso e ainda mais com grandes nomes da posição da mid lane do Brasil se aposentando esse ano? Acho que sobre os jogadores se aposentar, acho que é normal, é uma lane que requer conhecimento, querendo ou não, né? Tipo, óbvio que um rookie pode performar bem, tipo, individualmente e tal, e se um time for mais experiente, ele pode ser um pouco guiado, mas eu acho que é uma lane que requer experiência, querendo ou não, porque você tá no meio do mapa, né? Então, tipo, é muito importante, tipo, mid jungle, saber como acontecem as coisas, jogar side. Então é difícil aparecer novos jogadores sempre, tipo, muito bons. Aham. E naturalmente, né, Jinx e Tirão estão jogando há bastante tempo, eles decidiram que não queriam mais jogar, não sei, por tempo indeterminado ou pra sempre. Então, acho que é meio natural e, querendo ou não, os mid laners que sobraram, né, entre aspas, são ou imports ou jogadores que jogam há bastante tempo, com exceção, acho que, do Fusa. Então, Sim. eu acho que é natural você buscar por import, assim, nessa lane, que é uma lane um pouco... que não tem tanto jogador que tenha experiência e, tipo, macro game bom o suficiente pra estar na LTA. E, querendo ou não, você vai achar isso na maioria dos coreanos, né? Pelo menos, decentemente, eles vão ter um macro melhorzinho e tal, são uma decisão. Pô, não é meio doido pensar nisso que o Tuto está falando? Porque, se eu não me engano, há no máximo 2 anos atrás, era unânime que a pior lane para você procurar um import aqui no Brasil
era mid. Porque os nossos mid laners, eles eram muito bons. Tinoz, Jinquedo, o próprio Envy estava jogando muito bem, talvez não há 2 anos atrás, mas há um pouco mais de tempo ele estava jogando muito bem. Então você não tinha por que trazer coreano, sabe? Melhores. E a gente já teve experiências, né, esse ano e ano passado, colocando jogadores rookies no mid e, tipo, acaba sendo um pouco deixando a desejar, porque você sente que o jogo não é mais tão Goku, fluente assim, pode sabe? crer. Aham. Mesmo sendo a maioria estrangeiros, né, tem o Kazé ainda, que acaba sendo da nossa região, né, que é LTA Sim. Sul, Anônimo então... mandou Ou R$ 2. Discordo, craque. Isso é personalidade. O que todo mundo reclama é o que muitas das vezes o cara sabe que tá errado, mas continua fazendo errado porque já deu certo uma vez. Mas aí que tá, o ego, ele faz parte da sua personalidade. Às vezes, o cara, ele continua fazendo algo errado, não por ego, mas por vício. Já pensou nisso também? LTA só, né, acho que não tem... Acho que Lotar não o tem LTA Brasil, Sul né? e Nessa Norte altura. como... É, sim, acho que não Então a tem. Loud era muito foda? Sim. Ué, tem alguma dúvida de que a Loud, que foi campeã 4 vezes, era foda? Mano, eles passaram por tudo isso. Foram campeões, não subiu a cabeça, continuaram tentando melhorar, continuaram ganhando na região, passaram por diversos problemas, estresse internacional. Porra, Essa diferença, então você pode meio que trazer qualquer jogador da LTA. Por exemplo, acho que o Griffin, né, ele conta como jogador da LTA porque ele é americano. Eu acho que... É a vaga América, Ele não é no caso. americano, né, tem nacionalidade, é isso. Então, tipo, acho que, por exemplo, tem o Kazé ainda, que é um jogador muito bom, promissor, e ele também, não, apesar de a gente conhecer ele só agora, ele não é rookie, né, ele é novo, mas ele joga bastante tempo na LTA, ele Sim. jogava na LLA. Então, acho que é normal, né, querendo ou não, a gente ter, como eu falei, esses jogadores, poucos brasileiros hoje em dia, com os 2 principais nomes por muito tempo aposentando. Quando a gente, acho que falando um pouco necessariamente sobre o jogo em si, né, sobre a série, o que a gente viu foi a Loud fazendo um trabalho de side muito difícil de ser quebrado, assim, o robô no jogo 2 principalmente, ele se tornou não um problema ele tava muito forte assim, mas ele era sempre uma ameaça pra vocês e o jogo acabou, né, num backdoor. Eu queria entender como que foi pra vocês eu acho que a tomada de decisão, desde aquele Baron em 2 com a Via Serafine, indo até o Elder. Eu sei que é difícil, cobra bastante tempo dentro de jogo, mas se você pudesse falar um pouco mais sobre o que vocês estavam pensando naquele Então, o momento. jogo 2 era o jogo que a gente tava de Xingzhou e Azir, né? Eles são de Renekton. Sim, Eu acho que o jogo tava bem difícil, eles acabaram dando uma entregada que eles pegaram o Baron, mas morreram 5, então a gente sim. poderia retomar o controle do mapa naquele momento, mas a gente acabou saindo da base e tomando o pick-off ali, morreu 2, eles pegaram a alma e já ficou mais esquisito. E aí chegou no Elder, que os caras deram backdoor e tal. E o Elder, sinceramente, é uma situação muito complicada, você tá sendo empurrado nas 3 lanes, eles podem estar fazendo o sim. Elder, a gente nem tinha visão do Elder direito pra saber se eles estão fazendo ou não, então o Gigo acabou tepando, eu acho que eu acabei tepando também, pra ver o Elder, né, pra gente E assumir aí o Elder e tomaram tentar fightar. backdoor. Então acho que era uma situação um pouco complicada depois que a gente tomou os pick-offs lá. Acho que sobre eles jogarem a side, acho que eles mandaram bem, sim, mas eu acho que também o jogo 1 e o jogo 3, principalmente, a gente tinha muito mais liberdade pra esnobalar o jogo e eu acho que a gente tava um pouco nervoso, um pouco indeciso, assim, a gente tava passando muita informação, não tava decidindo muito. A gente poderia estar em controle disso também. Mas eu acho que quando a gente dava o controle pra eles do jogo, eles puniam bem, sabe? Eu acho que eles, tipo, sufocavam a gente bem. Eu acho que eles mandaram muito bem nisso. Beleza. Eu acho que minha Presente, última presente. pergunta, Tuts, seria sobre como encarar o restante do ano, né? Esse período de off-season grande, né? Estamos aqui no final de agosto e o ano pra vocês acabou. Sim. Como vai Nossa, ser isso machuca assumir demais, mano. assimilar tudo que rolou hoje e também olhar pra uma próxima temporada na Fúria? Cara, é muito difícil de falar hoje, né? Porque, pô, a gente Sim. acabou hoje, sei lá, finalzinho de agosto e a gente só vai jogar de novo em janeiro, então vai ser tipo 3 meses e pouco. 4 meses. Nossa. 10, Pouco mais de 11, 4 meses. 4. É um pouco mais de 4 4 meses, então meses sem jogar vai ser nada. complicado. Mas eu acho que, como eu falei, né? Tipo, a gente vai ter que usar isso pra melhorar, né? Entender o que aconteceu, principalmente mentalmente, porque eu acho que coisa de jogo acaba Nossa. mudando todo ano, né? Então, meta, essas coisas vão mudar. Eu acho que a gente pode olhar. Que calendário horrível. Então, mas sabe qual é o problema? O Mundial, ele é um campeonato muito longo. Tipo, pra você fazer um calendário pros times que perdem o campeonato é muito difícil, tá ligado? É muito difícil, mano. Agora, o que seria legal seria um campeonato de off-season, que geralmente eram feitos por organizações fora Riot, né? Tipo aquela, como é que é? Não é Super Arena que tinha? Tinha algum campeonato que era legal, mano.
que os times jogavam e durante esse campeonato eles testavam várias mudanças. Superliga, isso aí. Superliga. A IEM é um campeonato internacional que vocês estão falando, que é muito legal também. Mas na maioria das IEM, os times brasileiros não participavam. Né? Os únicos times que participaram de IEM pós 2014 foi a NTZ, mas porque a gente ganhou o wildcard, entendeu? Os erros individuais, assim, entender o que aconteceu e tal. Mas eu acho que erro de time, a gente não sabe nem se a gente vai estar jogando 5 juntos ano que vem, então é complicado a gente Beleza. fazer isso. Mas, no geral, acho que é encarar com maturidade e entender que, tipo, a gente errou, a gente tá eliminado e que a gente vai ter que melhorar pra ano que vem voltar mais forte, sabe? É o que eu sinto, assim. A gente não pode deixar isso meio que consumir a gente tem um tempinho pra respirar e, tipo, assimilar melhor, né? Tipo, a derrota e tentar levar isso para um caminho positivo e voltar mais forte ano que vem. Porque se a gente ficar só pensando na derrota e que foi horrível, que isso acho que a gente não melhora. Então acho que isso vai ser mais importante pra gente. Gosto de entrevista. Gosto de entrevista, assim, realmente. Não tem como saber o que vai acontecer. Agora, um questionamento que, cara, deve ser uma posição um pouco difícil, não? A posição que a Fúria tá nesse momento. Porque eles foram campeões, aí eles tiveram uma campanha internacional que hypou todo mundo, não só no MSI, mas também na EWC, ganharam da Cloud9, ficaram um jogo de ganhar da G2. Todo mundo falou. Ali 2251 mandou R$ 2,22. A Riot inflaciona o calendário para não terem outras competições, Não. principalmente internacionais, porque eles querem ser gordinho dono da bola e do campo. A Fúria teve performance internacional boa. Eu não sei vocês, mas eu vou dar a minha visão sobre a campanha da Fúria. Foi a única campanha nos últimos muitos anos que me deixou hypado. Eu olhei e falei, mano, esse time vai longe. Esse time é foda. Só que aí eles voltam, eles perdem o campeonato, estão fora do Cross Conference. Irmão, e agora? 4 meses do time sem fazer nada. Como que eles vão trabalhar isso? Porque aí é uma parada de off-season que é um negócio complicado, que é o seguinte. Como que esses caras vão arrumar os problemas se eles não vão... Provavelmente não vão nem treinar. Sabe? Eles podem treinar com os times que estão aqui no Brasil, certo? Até os times irem pra LA. Depois disso, aí você fala, mas é só continuar treinando. Beleza, eles vão continuar treinando. Só que aí vai mudar a season completamente. Não vale a pena. O que eu gosto é o que vocês estão mandando aí no chat. Bootcamp. Eu sou o defensor do Bootcamp. Eu acho que o seu time é bom. Ele perdeu, ele tem potencial. Manda ele pra fora, faz um Bootcamp, investe nisso, faz os jogadores treinarem com times excelentes lá de fora. Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro. Não é fácil, mano. Não é fácil. Você vai gastar aí fácil uns 60 mil por mês. Só de bootcamp. Comida, hospedagem, PC, dependendo da região, né? Se a gente tá falando aí de Coreia, é caro pra caralho. Coreia é caro pra caralho. Mas é o que eu acho que a Fúria devia fazer aqui. Porque é uma situação complicada, mano. Imagina se é o time de vocês. Que vocês sabem que é um time bom, mas teve problemas, foi eliminado do campeonato. E agora é 4 meses sem jogar. Porra, irmão. 4 meses sem jogar, mano. Maluquice, mano. Maluquice. Só que assim, qual que é o negócio de bootcamp que as pessoas não entendem? Não basta você pegar o seu time e mandar lá pra fora, falar, treina aí por 4 meses, vira um time gringo, volta pro Brasil e ganha de todo mundo. Não é isso. Como o LoL não é CS, e o LoL muda completamente de 2 em 2 semanas, as suas prioridades de macro, os conceitos básicos continuam os mesmos, né? Mas a sua prioridade dos conceitos muda, então a forma como você faz suas micro decisões também mudam. Você precisa de uma estrutura para você manter o conhecimento que você tem lá fora, para você de fato aprender e não gravar o que você está fazendo lá fora e transferir isso para o Brasil. Aí é a parte difícil. Por isso que muito time não se dá bem nos bootcamps. Você vê times indo lá para fora e não dá em nada, tá ligado? Isso que você está falando é um conhecimento que todos os players têm? O quê? De bootcamp? Sim. Quantos times vocês já não viram indo para a Coreia e voltando, parecia que o time tava pior? Cara, vários times que vão pra fora voltam pior, mano. Porque eles aprendem como jogar contra os times lá de fora.
mas eles não aprendem como os times lá de fora jogam. Vocês conseguem entender a diferença? Tipo, quando você é exposto a um nível de gameplay muito alto, às vezes você se adapta para jogar contra os times lá de fora, mas você não aprende como eles Feedback jogam. do que Entende? aula mandou R$2. Fala feedback do que aula. Sabe o que vai acontecer? Vão trocar o Guigo e o Ail. Trocar o Guigo e o Ail. Concordo. Quem sou eu pra discordar? Tá maluco? Sabe qual que é o negócio do Guigo? Eu não acho o Guigo um jogador ruim. Eu tava lendo um pouco do que vocês estavam falando, enquanto eu tava tendo essa entrevista, e eu vi uma galera falando, pô, o Guigo é viciado em flipar a lane então. Honestamente, eu acho que sim. Eu acho que o Guigo ele é viciado em flipar lane. Não sei se vocês lembram, mas lá em 2019, quando eu entrei na Red, o Guigo já era do time e ele já jogava desse jeito. Quando eu saí em 2020, o Guigo ainda jogava desse jeito. Depois de todos esses anos, quando o Guigo entrou pro Tier 1, ele continuou jogando desse jeito. E até hoje ele joga desse jeito. Ele gosta do jeito que ele joga. Essa é a característica dele. Pra mim, isso é um problema. Também, pra mim, isso é um problema do robô. O que separa, na minha visão, o robô de ser o melhor top laner, incontestavelmente falando, da nossa região, que ninguém pode falar, mas o robô trola jogos, é a inconsistência dele na lane. Mas eu vou falar que nesse split o robô está bem melhor. Isso tem que ser dito. Nesse aspecto. Para mim, o robô, ele é o melhor top laner da nossa região há uns bons anos. Mas ele ainda precisava melhorar esse negócio da consistência. Esse split, ele está mais consistente. Ele ainda tem jogos que você olha e fala, é o Hobbs. Mas é com uma frequência menor. Bem menor, né? Vamos ser justo aqui. Uma frequência bem menor.